Amém. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos para dar a bênção apostólica. Deus já falou gentilmente, né? Mas temos a palavra que, como a missionária falou, é a fatia do bolo, né? Que precisa. Irmãos, grandemente, Deus está falando nessa tarde muito sobre busca, sobre você se quebrantar e você se arrepender. E é engraçado que, quando Deus me trouxe para essa palavra, Ele fala: filho, vai mais um pouquinho adiante, volta um pouquinho para saber como, porquê. Se chegar ao cumprimento disso, é preciso você entender antes. E o Senhor me trouxe aqui, já ministrei ela, em uma oportunidade, mas Deus me incomodou, para poder estar aprofundando, né, pela misericórdia dele. E o Senhor me trouxe em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 1. Vamos estar lendo o versículo 1 da igreja o seguinte, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia palavras. E todos foram cheios Do Espírito Santo. Pode se assentar, igreja. Amém? As palmas do Senhor. Glória a Deus. Como eu disse no início, quando o Senhor me levou aqui em Atos, aqui está dizendo que tem um cumprimento. Ele inicia o capítulo 2, dizendo que tem um cumprimento, né, chegar no dia de Pentecostes. Então, para ter esse cumprimento, é preciso ele falar antes. É preciso ele falar o que estava acontecendo. Então, o Senhor me levou lá em Joel, lá em capítulo 2. Vamos abrir lá. Depois coloca, por favor. O porquê desse cumprimento? Porque em todo cumprimento há uma promessa. Nós sabemos, todos nós, né, esperamos algo do Senhor, todos têm uma promessa de ser alcançado, de ser alguma coisa que está esperando. E aqui, glória a Deus, Joel capítulo 2. Quando ele fala desse cumprimento, é preciso passar pelo processo antes. Glória a Deus. Ele diz aqui, no versículo 21. Perdão, versículo 27. Vós sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, o meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, aqui o Senhor, onde Ele faz esse convite, né? Nós procuramos ver aqui, observar que Ele faz o convite, mas principalmente para chegar até Ele, o convite ao arrependimento. Nós sabemos aqui no versículo 12 que Ele diz: ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos de todo o vosso coração. Fazei isso com Jesus, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, e oferta de alimentos e libação para o Senhor. Aqui ele faz uma pergunta: quem sabe? Mas se você estiver verdadeiramente com o coração rasgado, quebrantado na presença dele, ele pode fazer muito mais por você. Então ele fala aqui, como foi falado hoje, ele convida nós todos os dias a se arrepender, se afastar dos maus caminhos, se afastar de que, creio que todos aqui cometem de alguma coisa, mas o Senhor fala:
se aprofunda mais. Chega mais até mim, chega nos meus joelhos. Declara o que você está sentindo. E o Senhor fala aqui, mas o cumprimento da promessa é preciso passar pelo processo. Nós sabemos que tudo que está acontecendo aí hoje, essas festas pagãs, falar algo que está tudo bem, eu mereço, preciso disso, mas tudo isso é um vazio, tudo isso é passageiro. Mas a palavra do Senhor diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Ele diz lá em 2 Crônicas de 7,14, se meu povo que chama pelo meu nome, orar, humilhar e me buscar de todo o vosso coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E a terra fica sarar o nosso coração. Mas é preciso estar com o coração aberto, porque Ele quer operar, Ele quer agir, mas é preciso a gente dar lugar. É preciso a gente saber, Senhor, não tenho nada de mim, mas o que eu tenho eu te dou. A minha adoração, o meu quebrantamento, é o meu clamor. Então Ele precisa ouvir a sua voz essa tarde. Ame a mim e responde-te e anuncie a ti coisas grandes e firmes as quais não são. Amém? Jesus disse para os seus discípulos que iria passar para o seu Pai, mas não deixaríamos sós. Ele mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio de acordo com a promessa de Cristo e foi dado uma nova lei, não escrita mais em tábuas, mas em nossos corações. O primeiro Pentecostes, como ele é citado, foi no Antigo Testamento, foi sobre após a saída do Egito. Então, eles começaram a ter esse evento comemorando 50 dias após a saída do Egito, onde está consta lá em Êxodo, Êxodo que significa saída. Então, chegaram no Monte Sinai e ali Deus, através de Moisés, ele deu as leis através das tábuas dos 10 mandamentos. Então, lá em João 14 diz assim, 14:16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então, os que estão lá fora, só resta pedir misericórdia, porque é chegado já o dia do princípio dos fins. A gente fica tão preocupado, fica tão, Senhor, usa alguém para chegar até lá, porque está tão, a gente fica tão fechado aqui, vamos dizer, que não tem a tamanha dimensão de quantas pessoas estão cegas. Quantas elas querem buscar, não vê a hora de chegar um feriado para poder viajar, não vê a hora de chegar um descanso para ela poder falar, não, ainda usa a Bíblia, Ainda ao contrário, Se Deus descansou no 7º dia, quem sou eu? Então, mas não, se pudesse todos os dias, a gente poder buscar Ele, buscar não somente aqui, mas dentro de casa, mas aqui é um lugar que nós, a comunhão está aqui, e a presença dele está aqui, Ele vai operar da mesma forma. Então, se todos tivessem essa consciência de se arrepender e falar, Senhor, não tenho nada, mas isso aqui, faça de mim tudo que essa promessa é citada em vários livros do Antigo Testamento, inclusive lá em Ezequiel 39:29, lá em Isaías também, e no capítulo 1, lá em Atos, ele diz que após a ressurreição de Jesus, foi dada a ordem para permanecer onde estava, ficar em Jerusalém. Não saia do seu propósito, permaneça no seu propósito. Isso, eu vou dizer, permaneça no seu propósito. Nós vamos dizer que durante as perseguições, durante os manjares, tudo que o banquete ele nos entrega, a gente pensa, isso não tem problema, como o pastor falou, mas tem sim. Qualquer coisa mínima que foge do propósito de Deus, tem sim. Não adianta esconder, apagar qualquer versículo, qualquer frase da Bíblia, porque ela não mente. Porque ela é verdadeira, e Ele está conosco hoje ensinando a tua palavra. Deus tem uma aliança, um renovo para a igreja, mas é preciso ouvir a direção dele. E muitos não querem fazer, querem colocar o seu. Deus mandou, mas eu sinto isso. Deus está falando, tá bom, Deus, mas eu vou fazer minha vontade. E como é que fica? Então a gente está invertendo os papéis. É Deus que nos direciona ou é nós que
direcionamos Deus. Então ele quer falar através disso que os apóstolos Deus tem as alianças, mas para nós é preciso ouvir a direção dele. Os apóstolos conseguiram esses resultados, disposição, porque tinha disposição, submissão e a direção de Deus. A gente percebe no capítulo 1 que eles receberam primeiro o Espírito Santo, só que foi dada a ordem, cumprindo-se o dia, derramarei do meu Espírito. Então ficou com eles mesmo, para que o máximo de pessoas fossem alcançadas, todos fossem cheios do Espírito Santo. É engraçado que na sexta-feira, como foi grandiosa a presença do Senhor aqui. E não precisa de quantidade, porque às vezes a pessoa quer vir buscar, mas é apenas um clube. Mas não, o Senhor quer aquele Espírito quebrantado na tua presença. Quando tivermos essa consciência, a mesma sintonia, Deus derrama da sua graça, Deus derrama da sua glória sobre nós, mas merecemos em um momento. Ele é misericordioso por nós. Glória a Deus. Os apóstolos conseguiram os resultados porque eles tinham disposição, submissão e a direção de Deus. E não podemos fazer a obra de Deus sem colocar ele na frente. No versículo 6 diz assim: glória a Deus. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes comerão como homens de guerra, subirão os muros, marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho sobre a mesma espada, se arremessarão e não serão feridos. Glória a Deus. Versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temido, e quem poderá suportar? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Já está aí, batendo na porta, o princípio das dores. E como o pastor fala, pode piorar muito mais ainda. E nós, a gente vai continuar firme na rocha? Nós vamos permanecer. Quando o Senhor fala, eu tiro por mim assim que 5 anos mais ou menos, né, que eu já estou aqui no ministério, quase 8 de convenção. Às vezes eu pergunto assim, por que né, a gente não se converte antes, né? A gente tem um exemplo aqui da nossa cooperadora, já com 20 anos. Por que nessa idade, né? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um tempo certo de se converter, de Deus falar com você, né? Porque Ele precisa falar com você. Às vezes precisa desenhar, mas amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estavam todos ali. Deles 120 em união e oração e concordância no mesmo lugar. E aqui onde entra cumprindo-se o dia. Está com concordância, em união e oração no mesmo lugar. E onde nós estamos hoje? No mesmo lugar. E concordância. Precisamos ter isso, a concordância e a união. Ah, mas eu não concordo com tal coisa. Mas o Senhor que colocou você aqui, e só peço pela tua palavra, permaneça. Permaneça para cumprir o dia. Permaneça para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Às vezes está tão difícil, está tão apertado, mas o Senhor colocou você lá, como coluna da família. Então permaneça. Permaneça, minha senhora. A senhora é a coluna da sua família. Amém? Permaneça, ficai em Jerusalém, ficai onde eu coloquei você. Não entregue, não se entregue a sua armadura, não entregue a espada, não entregue a sua ferramenta que Deus deu. Deus deu para cada um de nós. Assim como o Espírito Consolador que está intercede por nós com gemidos desprendíveis. Ele está aqui operando a cada um de nós.
reunidos em um só propósito, uma só fé. Não havia divisões. Não estavam estavam fisicamente em tudo. É você vestir a camisa e falar, não concordo, mas vamos lá, vamos para cima do negócio, vamos fazer em concordância. É para Deus e não é para o homem. Então, quando Deus ele se agrada de tudo isso, a glória dele desce. Quando Deus ele está se esforçando naquela pouca força, naquele pequeno grão, como diz o grão de mostarda, que é tão pequeno, Deus se agrada porque Ele está vendo o teu coração. Vem se arrastando, mas vem para a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aqui um ponto que me chamou a atenção, que diz assim, no capítulo 2: De repente, ouviu-se um som veemente e impetuoso, e todos foram batizados em línguas. De repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Encheu toda a casa que estavam assentados. E o que me chamou aqui foi por quê? De repente. Sabe por quê? Quando Deus quer operar, muitos vão falar, mas por que você levantou tal irmão? Do nada? Não foi do nada, foi de repente. Porque quando Ele quer agir, ninguém pode pedir. Agindo Deus, quem impedirá? A mão dele está sobre você. A mão dele está sobre nós. Quando Ele quer agir, não importa a hora, não importa nariz torto, não importa a cara feia. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Glória a Deus. Jesus, Ele diz aqui, Colossenses 3, versículo 1. Paulo diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado na destra de Deus. A obra de Deus Ele faz completa, não importa o dia nem a hora. Permaneça, busque mais, ore mais, porque o Senhor é contigo e comigo. O Senhor é conosco todos os dias. Mas é preciso a gente buscar, é preciso a gente descer, é preciso a gente se santificar, porque Deus quer operar. E o de repente da sua vida vai operar. Muitos vão achar, mas aí você vai abrir a boca e vai falar, não foi do nada, foi de repente. Porque você sabe o processo. Você entende, só você e Deus. Você entende o processo dele. Glória a Deus. Deus nos surpreende com o agir dele. Muitos vão ver, querer saber como do nada aconteceu, mas foi de repente. Versículo 12, ele diz aqui, glória a Deus. Todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que isso quer dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de vinho? Pedro, porém, pondo-se em pé com uns e levantou sua voz e disse, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai a minha palavra. Foi o que eu acabei de dizer. Muitos vão questionar porque não estão na mesma festa. Achar que você está fazendo para mostrar trabalho, como diz, né? Mas não. Quem colocou você foi Deus. Se Ele quer agir, não importa. Ele quer operar na sua vida. Mas é para o nome dele ser glorificado. É para a glória dele descer e você falar, Senhor, eu não sou merecedor de nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Eis-me aqui. E saiba todos nós nessa tarde, que nós não estamos sozinhos. Aleluia. Nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo que intercede por nós. Glória a Deus. Versículo 35 diz assim: até que quando os teus inimigos porem escabelo dos teus pés, saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles, repugnaram-se, seu coração, e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a tua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, dos 120 que estavam ali, outras 3.000 almas foram alcançadas. Como foi falado hoje, nós estamos aqui, mas a nossa geração, nossos filhos vão estar aqui depois de nós. Nós como estamos fazendo para poder trazer nossos filhos para a presença do Senhor? Aquele que necessita, venha. Aquele que tem sede, venha após mim. Venha por mim. Ele tem a água da fonte da vida. Versículo 44 diz: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singelo de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Glória a Deus. Nós possamos ver que está acontecendo esses dias, tem quase uma semana que está tendo aquele avivamento naquela faculdade. Quantas pessoas estão ali se quebrantando, buscando e se convertendo? É muito forte ver aquela situação e você saber que Deus ele pode operar em qualquer lugar. Mas é preciso a gente abandonar as coisas que não são da parte do Senhor. E como nós observamos, nós temos aqui as pregações. E se observar de tudo que foi falado desde o começo, desde janeiro, foi falado para a gente consertar o nosso altar, foi falado para deixar as coisas para trás. Se a gente observar, tem no YouTube, no canal, assista as pregações, porque tem falado grandemente. Deus vai falar grandemente mais. Mas se a gente pegar e observar que é uma vida nova, a gente precisa deixar as coisas para trás e viver o novo do Senhor. É preciso a gente consertar dentro de casa para poder estar aqui. É preciso a gente se descer para poder. Não é fácil você estar aqui fazendo a obra do Senhor, mas o Senhor sabe. Mas conserta. Se conserta e se arrependa de tudo. E aqui diz no versículo 46 ali. E aí diz assim: disse Pedro, não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Aqui foi da cura do aleijado, onde Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aqui dentro, perto de uma igreja. E sabe o que o Senhor diz? Se você não está sozinho, pode estar com muitos esquecidos, mas o Senhor não esquece aquele que Ele escolheu. E Ele diz nesta noite: não tenho água, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho? A palavra. Isso te dou. Não tenho nada de mim, mas eu tenho a palavra do Senhor que está comigo. Muitos esquecem, mas não, o Espírito Santo está conosco até o fim dos dias. Então permaneça no lugar que eu te coloquei. Ele para a grande obra, ele tem grande obra para cada um de nós, mas é preciso a gente permanecer firme até o fim. É difícil, mas esse é o Evangelho. E se estamos aqui, tomamos a nossa cruz e sigamos a Jesus. Tá bem? E as palmas do Senhor, agradecemos por